Thomas Paine, ele é um dos pais da pátria americana, e ele escreve esse panfleto para tentar convencer a sociedade americana da necessidade de romper laços com a Inglaterra. Paine diz, abre aspas, a sociedade em qualquer estado é uma bênção, enquanto o governo, mesmo em seu melhor estado, não passa de um mal necessário. Continua Paine. O governo, como um traje, é o emblema da inocência perdida. Os palácios dos reis são construídos sobre as ruínas dos caramanchões do paraíso. Pois, se os impulsos da consciência fossem claros, uniformes e irresistivelmente obedecidos, o homem não precisaria de outro legislador. Mas, não sendo este o caso, ele julga necessário desistir de uma parcela de sua propriedade para obter meios de proteger o resto, e é levado a fazer isto pela mesma prudência que, em todos os casos, aconselha-o a escolher dentre os males o menor. Fazendo eco a Thomas Paine, no ano de 1787, no auge dos debates para a aprovação da Constituição Americana, James Madison disse: se os homens fossem anjos, governos não seriam necessários. Mises, seguindo essa linha de raciocínio do liberalismo clássico, pautado nas obras, e aí basta voltar a um texto anterior ao Ação Humana, o Liberalista da Tradição Clássica, um livrinho que ele publicou, se não me engano, em 24, cerca de 25 anos da Ação Humana, ele volta principalmente ao Humboldt, mas pegando esses pais da pátria americanos, Montesquieu, e vai discutir a visão clássica de liberalismo. Diz Mises, aqui, volta. O ajustamento dos indivíduos à exigência da cooperação social requer sacrifício. Em verdade, são sacrifícios apenas temporários e aparentes, uma vez que são mais do que compensados pelas vantagens incomparavelmente maiores que a vida em sociedade proporciona. Mas, no instante mesmo em que renunciamos a uma satisfação desejada, sentimos um certo desconforto. E não é qualquer pessoa que percebe benefícios posteriores e se comporta em função disso. O anarquismo sustenta que a educação poderia fazer com que todos compreendessem qual seria o comportamento mais condizente com seus interesses. Devidamente instruídos, todos se conformariam com as regras de conduta indispensáveis à preservação da sociedade. Os anarquistas afirmam que uma ordem social na qual ninguém tivesse privilégios às custas de seus concidadãos poderia existir sem necessidade de qualquer compulsão ou coerção para impedir ações prejudiciais à sociedade. Uma tal sociedade ideal poderia prescindir do Estado e do governo, isto é, poderia prescindir do poder de polícia, que é o aparato social de coerção e compulsão. Os anarquistas deixam de perceber o fato inegável de que algumas pessoas são ou muito limitadas intelectualmente ou muito fracas para se ajustar espontaneamente às condições da vida social. Mesmo se admitirmos que todos os adultos sadios
sejam dotados da faculdade de compreender as vantagens da cooperação social e de agir consequentemente, ainda assim restaria o plé das crianças, dos velhos e dos loucos. Podemos concordar com a afirmação de que pessoas que agem de maneira antissocial devem ser consideradas como doentes mentais e receber cuidados médicos. Mas, enquanto não forem curadas e enquanto existirem crianças e velhos, algo precisa ser feito para que não se coloque em risco a sociedade. Uma sociedade anarquista estaria à mercê de qualquer indivíduo. A sociedade não pode existir sem que a maioria das pessoas esteja disposta a impedir, pela ameaça ou pela ação violenta, que minorias venham a destruir a ordem social. Este poder é atribuído ao Estado ou ao governo. O Estado ou o governo é o aparato social de compulsão e coerção. Tem o monopólio da ação violenta. Nenhum indivíduo tem o direito de usar violência ou ameaça de violência se o governo não o investir neste direito. O Estado é essencialmente uma instituição para preservar relações pacíficas entre os homens. Não obstante, para preservar a paz, deve estar preparado para reprimir as tentativas de violação da paz. E Mises continua discutindo a ideia de Estado segundo o liberal, e que ele mostra que o risco de não se seguir tal visão é se criar até uma guerra civil, porque os elementos antissociais existentes na comunidade poderão iniciar aquilo que Hobbes chamou de a guerra de todos contra todos. Então, nesse aspecto, Mises coloca a velha questão: liberdade versus segurança, liberdade versus ordem. Mas até que ponto nós podemos conciliar esses dois princípios aparentemente conflitantes? Até que ponto eu posso manter uma ordem social que não restrinja toda a minha liberdade, restringe apenas os meus atos antissociais, que são atos que reduzirão a liberdade do meu próximo? Ou como eu posso evitar para que esse aparato, esse Leviatã, o mais frio de todos os monstros frios, o governo, em nome de salvar a minha vida, a minha liberdade e a minha propriedade, tire a minha propriedade, a minha liberdade e até mesmo a minha vida? A solução encontrada pelos liberais clássicos e seguida por autores austríacos como Mises e Hayek se pauta na noção de instituição de um Estado de Direito. O que vem a ser o Estado de Direito? O grande desafio da modernidade no campo político é criar regras jurídicas que ao mesmo tempo garantam a autonomia dos indivíduos e limite a possibilidade de danos perpetrados por terceiro. Está comprovado por princípios filosóficos e pela experiência histórica, ou seja, tanto razão quanto fatos, que a instauração do Estado de Direito é uma solução prática para minimizar os riscos do governo destruir a liberdade de consciência e de ação da pessoa. O objetivo desse Estado de Direito é restringir, tanto quanto possível, as tarefas e os poderes do setor público e do processo político,
ampliando ao máximo possível a liberdade individual. Dentre as características principais desse Estado de Direito, eu elenquei aqui num texto antigo que eu escrevi, está até no site do CIEP, um texto de 2006 ou 2007, se não me engano, eu elenquei 13 pontos. Primeiro, supremacia da lei, colocando a autoridade da lei acima do poder do Estado e criando o império da lei. De acordo com tal princípio, o governo não deve jamais coagir um indivíduo, exceto ao fazer cumprir uma norma justa conhecida. Segundo princípio, isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei, que por sua vez deve ser a mesma para todos os membros da sociedade, até mesmo para os legisladores, e aplicada da mesma forma para todos os indivíduos adultos, independente de raça, situação econômica e convicção religiosa ou política de cada um deles. Terceiro, ausência de privilégios, ou seja, nenhum cidadão ou grupo de pessoas está acima da lei, não podendo, por esse motivo, ser concedidas vantagens, isenções, direitos e privilégios pelo Estado, que não sejam fornecidos a outros indivíduos, além da impossibilidade de invocação por qualquer membro da sociedade de condição econômica, social, racial ou política para furtar-se ao cumprimento da lei. Quarto, respeito aos direitos individuais, visto que a função principal da legislação e a justificativa para existir o Estado é a necessidade de proteger a vida, a liberdade e a propriedade de todos os membros individuais da sociedade. Quinto princípio, aplicação da justiça, garantindo pela existência de um sistema judiciário eficaz e avesso à impunidade, por intermédio de tribunais acessíveis a todos, as garantias da liberdade individual e a punição aos criminosos, que devem ser denunciados, investigados, processados, julgados e, caso culpados, condenados a cumprir pena. 6. Promoção e não transferência da responsabilidade individual. Isso corresponde a afirmar que o Estado, por força de legislação e dos órgãos de coerção, não deve obrigar o indivíduo adulto a arcar com as consequências danosas de seus atos, não sendo admitíveis transferências compulsórias de responsabilidade da comunidade. O indivíduo fez o erro, ele é o responsável por aquilo. Ele não pode dizer é culpa da sociedade, é culpa do aquecimento global, é culpa do nucleão dourado. Não. Não há essa transferência de responsabilidade. 7. Existência de salvaguardas processuais, que em última instância são as garantias jurídicas concretas da liberdade individual. Dentre tais salvaguardas, destacamos o habeas corpus, o pleno direito de defesa do réu, a proteção das testemunhas, julgamento por júri, publicidade dos processos e o respeito aos direitos humanos fundamentais, ou seja, vida, liberdade e propriedade.